Muito bem, de volta aqui na Web TV Undime Bahia, estamos em Araci, território Cinzal, para fortalecer a necessidade de cada município, não só desse território, que tem aí inclusive um observatório já criado, tem sido referência para os demais territórios de identidade da Bahia e, é claro, mais que isso, chegar aos 417 municípios, um novo plano municipal de educação que seja coerente, que seja execuível. E eu brincando em off, assim que cheguei por aqui, disse, alguns dinossauros com relação aos planos municipais de educação estão reunidos aqui também. Uma dessas pessoas que conhece muito de planos decenais de educação, de política pública, que precisa e deve transcender as quatro paredes das escolas, é o professor Luiz Walter. Ele fala com muita propriedade com relação a esse estudo e esse momento que estamos vivendo, professor. Eu acho que nós estamos numa quadra que é fundamental a gente aprofundar essa discussão, já que nós estamos discutindo agora, neste século, o terceiro plano nacional. E claro que os dois anteriores serviram também, além de operações práticas, para que a gente pudesse fazer um estudo mais depurado a respeito das necessidades sociais, a respeito das formas de orçamento, de gestão, de políticas públicas que possam efetivamente resolver os problemas sociais existentes em cada município. Infelizmente, a gente ainda tem uma cultura de ida e vinda. Parece que muitas vezes que em algumas situações nós estamos amassando barro. Então esta sensação precisa ser superada. De que forma? Acho que um caminho interessante seria nós partirmos dessa análise hoje que nós estamos discutindo em todos os planos municipais, da posição diagnóstica que nós poderíamos chamar de uma relação com a verdade. Um segundo plano, a gente analisar essa relação diagnóstica com os poderes de cada município. Esta relação entre os poderes, ela estaria também num plano orçamentário, num processo de comprometimento e de envolvimento das gestões em relação aos planos que vão dar respostas às questões sociais. E um terceiro nível seria nós analisarmos esses atores, as relações que existem entre esses atores do poder público, a relação que existe entre esses atores e outros atores, para que a gente pudesse ter um processo interativo efetivamente voltado para soluções de problemas sociais em cada localidade. Não podemos mais cometer erros antigos, não temos nenhuma, eu diria assim, nenhum fundamento para buscar apenas justificativas por fracassos. Acho que agora cada cidadão, cada ator, cada pessoa, cada instituição envolvida com a educação, elas precisam trazer respostas efetivas. Onde errou, o que precisa ser feito. O que foi feito, que resultado obteve. Esses resultados precisam ser intensificados, precisam ser ajustados, enfim. São questões que todos devem se envolver. E, por fim, acho que não se faz política ou gestão de educação sem empatia. É preciso muito envolvimento para dialogar com as pessoas. Porque quem lida com gente tem uma coisa: você tem que entender o assunto e, depois de entendido, procurar dialogar, entender o outro. Então, esses dois entendimentos são básicos para a gente conseguir andar na gestão educacional. Até porque não se trata exatamente de uma terra arrasada, muito embora os nossos diagnósticos da última década que aconteceu, finalizou em 24, mas postergamos até 25, não indicam melhorias também substanciais, mas não se trata ao contrário de estarmos numa terra arrasada, né? Não, porque é o seguinte, o plano o anterior, que encerrou em 2026, e 25, aliás, esse plano, ele teve algumas intercorrências, porque logo no início da implementação do plano, nós tivemos um golpe no meio. Então nós tivemos aí 6 anos dos 10 jogados fora. Aliás, não estagnou, ele retrocedeu. Os pequenos avanços obtidos no balanço final foram em decorrência de esforços que tentaram remendar aquilo que estava praticamente destruído. 20 anos de congelamento de investimentos na saúde e educação, nós tivemos lá uma lei nacional, né? Pois é, nós temos um plano decenal
Se você perde 6 com retrocesso, ele praticamente fica abaixo do que era. Porque a cultura foi abalada, a credibilidade foi abalada, os compromissos que aquele plano anterior tinha, ele deixa de existir por falta de compreensão de atores políticos. Que, aliás, a política, como nós tínhamos na gestão anterior, ela tinha uma característica de um regime em que, além do envolvimento político, ele procurava envolver maciçamente o pensamento das pessoas. E ao envolver esse pensamento a partir de uma visão retrógrada, a partir de uma visão negacionista, você não conseguia avançar. E não consegue avançar porque nós temos gargalos até hoje. Nós temos uma série de temas tabus dentro da educação, como se fossem temas proibidos, temas monitorados, temas cerceados ou cerceadores do pensamento, a exemplo da discussão sobre gênero, a discussão política dentro de uma política macro. Por que é que as pessoas, porque muitos governantes não se interessam do debate político dentro das escolas? Não é a política partidária, exatamente, não é a política eleitoral, mas a compreensão política do que é social é de todos. E como nós vemos hoje uma visão privatista, fruto de uma visão neoliberal, essa visão privatista acha que o bom é quando é de terceiros e quando é de todos acha que é ruim. A sociedade precisa e deve lutar por uma visão coletiva. Não há nada melhor do que uma visão coletiva. Porque quando é privatista fica achando que terceiros é que vão resolver os nossos problemas. Terceiros não resolvem os nossos problemas. O que resolve o problema coletivo é o envolvimento coletivo. Então é a compreensão básica, inclusive dentro de uma filosofia política que deveria ser orientada à educação. Bate-papo com o professor Luiz Walter, ele ao longo do dia estará também realizando outras falas aqui neste encontro que acontece no território Cinzal, na cidade de Araci. Nós seguimos juntos, como sempre, com os pés no chão e o coração onde for preciso.